Há dores que não deixam cicatriz visível, mas moldam cada palavra que você não diz. Há feridas que não sangram, mas se tornam o eco dentro da cabeça. Uma voz constante que repete tudo o que um dia você não pôde expressar. A infância de quem foi silenciado não termina quando o corpo cresce. Ela continua, escondida em cada frase interrompida, em cada vontade engolida, em cada tudo bem que é mentira. Se em algum momento da sua vida você aprendeu a calar para não ser punido, rejeitado ou humilhado, esse vídeo é para você. Hoje, a gente vai mergulhar nas marcas invisíveis deixadas em quem foi silenciado, quando mais precisava ser ouvido. E antes de seguir, se inscreve no canal. Aqui é o espaço para dar voz ao que ficou preso dentro da alma por tempo demais. O silêncio forçado na infância não é só ausência de som. É a ausência de permissão. É o momento em que a criança percebe que suas emoções incomodam, que sua verdade é perigosa, que suas palavras têm o poder de causar raiva ou indiferença. E, para sobreviver, ela aprende a se calar. No início parece proteção. Ficar quieto evita o conflito, evita o castigo, evita o olhar frio. Mas com o tempo, esse silêncio deixa de ser escolha e vira prisão. O cérebro entende que se expressar é arriscado. E a criança cresce com uma regra invisível. Sentir é perigoso, falar é errado. A psicologia chama isso de inibição emocional crônica. Um mecanismo de defesa criado para manter o vínculo com figuras de autoridade, mesmo que à custa da própria autenticidade. É quando o amor e o medo se misturam, e o preço da aceitação se torna o próprio silêncio. A criança silenciada se torna o adulto que pede desculpas por existir. Aquele que mede cada palavra, ensaia respostas na cabeça, evita dizer não. Ele fala pouco, mas pensa demais. Sente tudo, mas não confia em ninguém para compartilhar. E o pior, desenvolve uma voz interna que o censura antes que o mundo precise fazer isso. Esse é o ruído interno constante. O monólogo mental que nunca para. Um eco que diz, não fala, não sente, não complica. É o reflexo de um sistema nervoso treinado para se ajustar, para evitar rejeição a qualquer custo. Com o tempo, essa autocensura se confunde com personalidade. Eu sou tímido, eu sou reservado, eu sou tranquilo. Mas na verdade não é timidez, é trauma. É o corpo tentando não reviver a sensação de ser ignorado, ridicularizado ou punido por se expressar. Talvez você tenha sido a criança que levantava a mão na sala, mas ninguém escutava. Ou que tentava falar sobre o que sentia e ouvia para de drama. Talvez o silêncio tenha sido imposto de forma mais sutil, com olhares de desaprovação, risadas que diminuíam, interrupções constantes. Tudo isso ensina o cérebro a associar vulnerabilidade a perigo. E o corpo nunca esquece. Mesmo adulto, diante de qualquer situação de confronto, você sente o aperto no peito, a garganta travando, o coração acelerando. É o passado voltando, disfarçado de autocontrole. Quem foi silenciado tende a desenvolver o que a psicologia chama de autoanulação emocional. É quando você se adapta tanto ao outro que esquece de si. Aprende a ler o ambiente, prever reações, agradar, amenizar. Você vira um especialista em neutralizar conflitos, mas ao mesmo tempo perde a própria voz. Esse padrão cria adultos hipercompetentes, mas emocionalmente exaustos. Pessoas que vivem tentando ser agradáveis, compreensíveis, equilibradas, porque aprenderam que o oposto disso é ser rejeitado. Mas o preço de ser sempre compreensivo é nunca ser compreendido. Essas pessoas se tornam reféns da harmonia. Fogem de discussões, aceitam injustiças, se calam em relacionamentos abusivos, porque dentro delas há um medo ancestral. O medo de que, se falarem o que realmente sentem, o amor vai embora. Se isso te soa familiar, comenta aqui embaixo com um "eu sei como é". Às vezes escrever é o primeiro passo para devolver som ao que foi silenciado por tanto tempo.
O filho silenciado também carrega uma dificuldade imensa em reconhecer a própria raiva, porque desde cedo aprendeu que raiva é falta de respeito, é feio, é perigoso. Então reprime, racionaliza, transforma em autocobrança. Mas a raiva reprimida não desaparece. Ela se converte em ansiedade, em tensão constante, em perfeccionismo. Você já percebeu como algumas pessoas falam de si mesmas com severidade, como se fossem seus próprios carrascos? Isso é o trauma do silêncio. Quando você cresce sem espaço para expressar dor, o cérebro transforma a energia reprimida em autocrítica. O julgamento externo se torna interno. E essa autocrítica vira uma voz permanente, uma espécie de guardião interno que te impede de ser espontâneo. É como se cada vez que você tentasse se expressar, algo dentro dissesse: melhor não. Com o tempo, isso se manifesta em tudo, na dificuldade de tomar decisões, de pedir o que quer, de se posicionar. Você começa a se apagar antes mesmo de ser contestado. É uma vida de autocontenção, onde até o amor é dito com cuidado para não incomodar. Mas aqui estais a parte mais triste. O mundo elogia esse tipo de pessoa. Dizem que ela é calma, madura, compreensiva. E ela acredita. Mas dentro dela há uma tempestade muda. Jung dizia que o que não vem à consciência retorna como destino. E esse é o destino de quem foi silenciado. Viver em silêncio mesmo quando ninguém mais o manda calar. Você pode até achar que é discreto por escolha, mas talvez seja medo disfarçado de tranquilidade. A boa notícia é que o silêncio pode ser desaprendido. O cérebro é plástico. A voz pode ser reaprendida. Mas o primeiro passo não é falar, é se escutar. É sentar com as próprias emoções e perguntar: o que eu calei por tanto tempo? No começo pode ser desconfortável. O corpo vai resistir. O medo vai aparecer. Mas é preciso entender que esse medo não é sobre o presente, é sobre o passado. Hoje, você não é mais a criança que precisava se calar para sobreviver. Hoje, você pode falar e o mundo não vai desabar. A cura vem quando você começa a expressar o que sente, mesmo com medo. Quando você escolhe a autenticidade no lugar da adaptação. Quando começa a perceber que a sua voz não é perigosa, ela é necessária. E acredite, há poder nas palavras que foram reprimidas. Cada vez que você se expressa, você reconstrói os fragmentos de si que o silêncio destruiu. Comece pequeno. Diga não quando quiser dizer não. Diga doeu quando algo machucar. Escreva o que sente, mesmo que ninguém leia. Cantar, chorar, desenhar, tudo isso é linguagem. O corpo encontra voz quando a mente permite. E, aos poucos, a culpa de se expressar vai dando lugar à liberdade. Porque falar não é falta de respeito. É um ato de respeito por si mesmo. Se você chegou até aqui, talvez sinta um nó na garganta. O mesmo nó que sempre impediu as palavras de saírem. Respira fundo. Esse é o som do corpo se lembrando de que tem o direito de existir inteiro. O silêncio pode ter sido sua armadura, mas agora é hora de transformá-lo em expressão. Porque a cura não está em gritar, está em permitir-se ser ouvido, mesmo que a primeira pessoa a te escutar seja você. Se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que também aprendeu a se calar cedo demais. E se você sentiu essa conexão, deixa seu like, comenta o que mais te marcou e se inscreve no canal. Aqui, toda semana, a gente dá voz ao que o mundo tentou calar. Porque no fim, a infância de quem foi silenciado ensina uma verdade brutal. O som da própria voz é o primeiro passo para a liberdade. E quando essa voz renasce, o ruído interno finalmente se transforma em paz.